Colegas do curso de Direito do 8º período. Vamos dar continuidade com o nosso estudo sobre o inventário e partilha, dessa feita falando sobre a avaliação do cálculo da avaliação e do cálculo do imposto devido. Como nós vimos acompanhando então, uma vez requerida a abertura do inventário, o inventariante ele tem 20 dias a partir da data em que ele assumiu o compromisso de representar o espólio como inventariante, tem 20 dias para apresentar as primeiras declarações. Quando ele apresenta as primeiras declarações, ele relaciona os bens deixados pelo autor da herança, além de identificar o próprio autor da herança, o de cujos, não é isso? Ele também relaciona os herdeiros, ele relaciona o patrimônio deixado pelo autor da herança e a partilha desses bens na proporção devida a cada qual, segundo a disposição legal, a vocação hereditária. Mas é possível que nem todos os herdeiros estejam concordes com isso. Por essa razão, a lei diz, no artigo 626 do Código de Processo Civil, que o juiz deve determinar a citação de todos os herdeiros e todos os interessados para que eles manifestem a sua impugnação, se tiverem a sua concordância, se assim for também o caso, mas eles então vão se manifestar sobre o que foi apresentado pelo inventariante nas suas primeiras declarações. Muito bem, uma vez que tenha transcorrido o prazo para que haja essas impugnações, que é de 15 dias, contados da conclusão da citação e contados a partir então desse momento, o juiz então vai decidir as impugnações que houver, ou simplesmente vai considerar como sanada qualquer eventual dúvida se ninguém se manifestar, e passamos então para uma segunda fase ou para uma terceira fase desse processo de inventário, que é a avaliação dos bens, a avaliação do Monte Mor. Porque a partir dessa avaliação é que vai incidir o tributo. Essa avaliação ela vale como uma base de cálculo para a incidência do tributo devido em razão da alienação dos bens. Notemos que todas as vezes que houver uma transferência de bens, houver uma transferência de patrimônio, portanto um negócio jurídico relativo a uma alienação, seja ela a título gratuito, na doação, seja ela a título oneroso, como é o caso da compra e venda, ou até mesmo no caso da sucessão hereditária. Não deixa de ser uma forma de alienação dos bens também. Nós estamos falando aqui exatamente na transferência dos bens do autor da herança, do de cujos, para os seus herdeiros legítimos e testamentários. Muito bem. Quando nós falamos nessa alienação, nós temos que reconhecer a incidência tributária sobre essa operação jurídica, sobre esse negócio jurídico. Nós temos na Constituição da República, no artigo 155, nós temos os tributos relativos à competência do Estado. Naturalmente nós temos os tributos também da competência da União. Eu vou deixar de lado os tributos de competência da União, que são muitos, são quase 50 e tantos tributos. Eu vou aqui relacionar apenas para que nós tenhamos essa compreensão dentro do contexto que nós estamos falando aqui, dos tributos da competência do município e os tributos da competência da União. Ora, são tributos da competência do município, segundo o artigo 156 da Constituição da República. O IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Nós temos o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, chamado ISSQN, e nós temos o tributo referente à transmissão de bens entre vivos e intervivos, que é o ITBI, Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis Intervivos. Esse intervivos, esse transmissão de bens intervivos, que é devido para o município, o tributo, ele é calculado sobre o valor venal do imóvel na proporção de 2%. Note bem, 2% é o valor do tributo devido ao município quando se tratar de transferência de bens imóveis intervivos. Portanto, qual é a base de cálculo desse tributo? É o valor venal do imóvel lançado pelo município no próprio carnezinho do IPTU. Aquele valor venal, ele se constitui na base de cálculo do tributo, tanto para cálculo do tributo, que é o IPTU, Imposto de Propriedade Territorial Urbana,
como também é levado em conta para efeitos da tributação, da transferência dos bens intervivos. Pois bem, no artigo 155 da Constituição da República, nós encontramos os tributos da competência estadual. Entre eles, nós temos o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, nós temos o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, e nós temos o imposto de transmissão, causa-mortes e doações, o ITCMD. É esse imposto de transmissão, causa-mortes e doações, que nós vamos considerar para efeitos de cálculo do imposto devido aqui nessa nossa partilha ou nesse nosso inventário, como nós estamos falando aqui. Agora, é importante considerar o seguinte: esse imposto de transmissão, causa-mortes e doações também é calculado sobre o valor venal do imóvel. E aqui vai um destaque muito importante. Quando você formular as primeiras declarações e você elencar os bens imóveis, coloque como valor venal o valor desse bem, o valor do bem, coloque o valor que está lançado lá no carnezinho do IPTU. É o lançamento fiscal lançado pelo município. É esse valor que você deve considerar como valor do imóvel para efeitos do tributo. E é esse valor também que você vai considerar para efeitos da partilha. Então, quando você dividir o imóvel entre 2, 3, 4 herdeiros, você vai considerar aquele valor, e aquele valor você vai dividir em tantas partes quanto sejam os herdeiros, cada um recebendo um quinhão equivalente a um valor percentual sobre esse valor. Pode parecer mínimo, mas é apenas para efeitos de cálculo do tributo. Todavia, quando nós temos só bens imóveis para inventariar, até que está tranquilo, porque nós já sabemos que temos o valor ali lançado pelo município. Por outro lado, há também aquelas hipóteses em que nós vamos encontrar bens imóveis, ou bens não imóveis, mas bens móveis, joias, por exemplo, automóveis, e aí nós precisamos calcular esse valor. A bem da verdade, em alguns estados, como no caso do estado do Paraná, por exemplo, é comum, ainda que nós tenhamos o valor lançado no município para o bem imóvel, é comum o juiz determinar que o próprio interessado, o inventariante nesse caso, os herdeiros, encaminhe os autos do processo para a Secretaria da Fazenda, para que o auditor fiscal do Estado, ele promova, portanto, a avaliação dos bens e assim sobre esse valor vai incidir ao cálculo do imposto. Então é isso que diz o artigo 630 do Código de Processo Civil. Fim do prazo previsto no artigo 627, que é aquele prazo para que os herdeiros apresentem as impugnações às primeiras declarações, ou decidida, não teve impugnação, ou as impugnações que houveram foram decididas, o juiz então vai determinar a avaliação dos bens do espólio, nem que para isso o juiz tenha que nomear peritos para fazer essa avaliação. No mais das vezes deverá ter a apresentação, a intervenção de um perito para fazer essa avaliação. Ora, esse perito, se for o caso, ele vai fazer uma avaliação, vai elaborar um laudo e vai então avaliar esses bens todos. O artigo 632 diz assim, olha, se for bens de pequeno valor e que estiverem localizados fora da comarca por onde se processa o inventário, nem se preocupe em mandar carta precatória, não vale a pena. Atribua um valor estimatório que seja, e assim se fixa o valor desse cálculo do imposto. Também diz o artigo 633, sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública intimada pessoalmente concordar de forma expressa com o valor atribuído. Se a Fazenda ela foi intimada pessoalmente, e de forma expressa, tem que ser expressa, não pode simplesmente ela se calar, ela não se manifestar. Ela tem que se manifestar expressamente e concordando. Bom, se foi concordou com aquela avaliação, não precisa então fazer uma avaliação por meio de peritos. Mas, quando isso for necessário, então o perito terá que utilizar de todos os mecanismos, de toda a metodologia, apresentando o laudo, para que esse laudo seja então colocado à disposição de todos os herdeiros, para que eles também se manifestem, se vai ser o caso
de impugnar ou não o laudo, concordando ou não com o laudo. E a partir daí o juiz então determina a remessa para a fixação do tributo devido em razão da transmissão causa mortis, que geralmente é de 4% sobre o valor dos bens. E uma vez feito esse cálculo, uma vez não tendo mais nenhuma impugnação, tudo decidido, o juiz então julgará o cálculo do tributo. É isso então que nos trata aqui o artigo 638 na sua parte final. Nós voltaremos na sequência com outro vídeo falando aqui das colações e falando também do pagamento das dívidas e da partilha, para que assim nós possamos encerrar esse tema relativo ao inventário e partilha dos bens.